Aê! Dodô entrou de primeira, Aninha já tá com o computador de primeira. Hoje é o dia. Vamos gravar essa porcaria. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Vai ter barulho de moto hoje mesmo, porque tá muito quente aqui, não dá pra fechar a janela não. Então vai, paciência. Aqui sempre tem. Todos no mudo, então vamos começar essa paçoca. Aí. 3, 2, 1... Fala, seus Dieguito, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que se pergunta: será que não era o pé de Deus ao invés da mão? Então, arranca pela direita Clay, corta o primeiro Dodô, dribla o segundo Anete, tira o goleiro Matoca e mete pro gol Rafiki. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala, Dudu, meu querido, como você vai? Fala, meu querido. Estou bem, e o senhor como está? Antes de mais nada, vamos seguir com o nosso já tradicional jabá. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, TailgateZone_BR. Além disso, você nos vê e nos ouve no YouTube. E também vale a pena sempre reforçar que você encontra esse podcast nas principais plataformas. Eu vou bem. Excelente jabá. Bom, agora vamos para Uberlândia, a cidade do Uber. Boa tarde, Ana. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, os Ubers continuam rodando por aí e tudo segue normal em Uberlândia. Tudo tranquilo, tá sol, calor e é isso aí. Maravilhoso. Vamos continuar em Minas então e vamos para a Toronto brasileira. Boa tarde, Matoca. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Barbacena segue naquele pique de Barbacena, com nada muito relevante. E é isso aí, assim que a vida segue, vamos que vamos. Bem sucinto, hein? Bem sucinto mesmo. Senti que é para deixar mais espaço pro Rafiki. Então, boa tarde, meu querido palestrinha. Como vai? Oba, meu povo. Bom, eu particularmente estou bem. Não posso dizer o mesmo dos meus colegas cariocas. Depois de quase um ano sem um calor assim brabo, porque esse verão não foi um verão normal no Rio de Janeiro, foi um verão bem ameno. A gente já tem aí uns 4 dias seguidos aí de calor bem forte. Eu tô sem ligar o chuveiro elétrico há uns 4 dias, ligando o ar-condicionado para dormir esses 4 dias. E ainda mais para mim, que adoro um banho quente, para eu não ligar o chuveiro elétrico, porque o negócio tá pegando. Só que, ao mesmo tempo, aqui não é o Amapá, mas a nossa companhia de distribuição de água queimou uma bomba de distribuição de água e ela já avisou que vai demorar 30 dias para normalizar o abastecimento de água. Não está sendo a cidade inteira, felizmente minha parte da cidade não está sendo afetada, mas no meio desse calorão, alguns cariocas estão sem água há acho que já são mais de 5 dias e vai ficar mais uns 10 ou 15 no mínimo sem água. É inacreditável, mas bem-vindos ao Rio de Janeiro. Eu acertei. O Matoca já tinha combinado com o Rafiki para deixar esse tempinho a mais. Antes da gente começar, Dodô, só queria comentar um negócio. Vamos fazer nossa homenagem aqui ao mais humano dos deuses. Teve problemas durante a vida toda. Acho que tem muita gente que contesta milhões de coisas que ele fez e que ele disse, mas infelizmente, pelo menos para mim, né, que consigo reconhecer a grandeza dessa figura, perdemos Diego Armando Maradona, acho que incontestável como um dos maiores atletas da história, isso não só, pelo menos para mim, não só do futebol, mas como uma figura icônica no geral. E eu queria também deixar aqui, aproveitar que acho que todo mundo vai acabar falando alguma coisa a respeito, mas eu queria só deixar uma frase icônica dele, que acho que também todo mundo conhece, que é uma pergunta que foi feita a ele, se ele foi contente e o que tudo que ele fez na vida fez sentido, e se ele colocaria uma frase na lápide dele, qual seria? E ele disse que é muito grato por ter jogado futebol, e que na lápide dele iria a frase: obrigado à bola.
que é uma frase, pelo menos para mim, que é gigantesca e mostra um respeito enorme que ele teve pelo futebol e principalmente pela abrangência que ele teve. E outra coisa interessante também que falaram, porque ele mesmo disse, né, que seria o que ele faria se ele voltasse à vida, né, como é que ele gostaria de voltar. Ele falou que gostaria de voltar como Maradona novamente, né, voltando jogando futebol e sendo Maradona de novo, porque ele foi muito relevante para o povo, e isso que foi mais marcante na vida dele. Então, vai em paz. Matoca, essa frase que eu disse, né, Maradona foi o mais humano dos deuses, é do Eduardo Galeano. Ele fez algumas coisas erradas durante a vida dele, mas quem não fez, né? Pois é, não dá pra gente julgar a carreira do Maradona apenas baseada em erros, não dá pra gente esquecer de tudo que ele faz. Eu até vi um pessoal fazendo a coisa mais bizarra do mundo, que era falando para não politizar o Maradona, sendo que ele tem uma tatuagem do Che Guevara no braço ou uma do Fidel na perna, sendo que ele volta e meia estava com Chaves, com Maduro na Venezuela. Então, não politizar o Maradona também é ignorar essa parte da vida dele. Mas, embora de todos os erros, vai acontecer a mesma coisa quando for com Pelé, ele foi um cara muito grande, que a gente talvez não tenha tanto a noção quanto foi para os argentinos, porque a idolatria que tem dele na Argentina é um negócio de outro mundo, então não tem como ignorar a grandeza do Maradona. Alto lá. E aí que vem o problema de tentar politizar Diego Armando Maradona. Ao mesmo tempo que ele dizia que Fidel Castro era o segundo pai dele, ele foi lá para os Emirados Árabes virar embaixador do esporte dos Emirados Árabes, naquela ditadura extremamente conservadora do Oriente Médio, e ganhou um carro anfíbio do Lukashenko, que é o ditador da Bielorrússia, que até agora está complicado, tentando acabar com protestos a favor da democracia. Então, assim, é um cara que se aproximava dos dois extremos com muita facilidade. É por isso que é difícil politizar o Maradona. E eu entendo os jornalistas que não querem tocar nesse ponto. Um giro pelas notícias da semana. Bom, depois da homenagem, depois de falar do mundo da bola, vamos para a bola oval. Ana, nessa semana tivemos algo bem engraçado. É maldade minha falar... A frase não é minha, mas é maldade a gente falar que Tom Brady nada mais é do que um Jared Goff? Meu Deus. Então, teve essa questão umas declarações, né, que disseram que o Bill Belichick, na verdade, nem participava tanto das reuniões com a defesa, porque ele ficava a maior parte do tempo ensinando o Tom Brady o que ele ia ver na defesa, né, nas defesas adversárias. E aí agora ele está tendo bastante dificuldade, tendo turnovers que não eram muito comuns para ele, e tem ficado confuso com defesas, e aí se levanta esse ponto, né, de será que não é tudo... É lógico, ele é um dos melhores de todos os tempos, eu não jamais... Eu já contestei, mas eu não contesto mais, eu vejo ele como um dos melhores, não vejo como o melhor, um dos maiores, na verdade, de todos os tempos, mas sempre vai existir essa questão de era o Brady ou era o Belichick. Para mim eram os dois, mas eu acho que se não fosse o Belichick, talvez o Brady nunca teria sido nem perto do que ele foi. Acho que ele aprendeu com essa convivência, mas ele tá tendo dificuldade sem ele. Mas ao mesmo tempo é um quarterback que já tá com 43 anos, então tudo isso tem que ser levado em conta. Será que ele aprendeu mesmo, Matoca? Porque o Bruce Arians já foi a público falar que ele só tá vendo dificuldades do Brady durante os jogos e não durante os treinamentos, né? Leituras de cobertura, etc. Bem,
eu acho que ele aprendeu com certeza, porque você não chega aos 40 e tantos anos jogando da forma que jogou, sendo MVP aos 41. Assim, a gente sabia que muito do sucesso do New England Patriots foi por causa dessa dupla. E a gente ficava em dúvida se o Belichick que fez o Brady ou se o Brady que deu a fama ao Belichick, mas acaba que casou das duas coisas, uma com a outra se complementarem. Mas eu acho que de fato, ele, embora tenha aprendido muito, né, com o tio Bill, ele tá penando, ele mostra que ele tá penando mesmo, porque ele não tava sabendo quarta chamada, e tipo assim, beleza que isso daí não é um negócio que o técnico passa, mas o nível de concentração dele tá diferente. Então, às vezes, o treino, o preparo, o estudo dele tá diferente. E é coisa que o Bruce Arians não vai ver no treino mesmo, porque isso só se vê em jogo. Olha, Dodô, você vai passar pano pro Brady também? Cara, não... passar pano acho que é uma questão de... A gente, quando não tem uma opinião formada, assim. Mas o que a gente tá querendo dizer, acho que todo mundo vai concordar, é que funcionou bem a dupla. Acabou, eles deram... A gente não vai falar sorte, porque acho que isso não existe, mas funcionou. Eles funcionaram muito bem juntos. Há de se salientar também que os Patriots gostam de fazer escolhas estranhas no draft, então mesmo no início de temporada todo mundo condenando o time, e aí acabava funcionando. A gente já viu o Brady operar alguns milagres em alguns jogos, já viu ele ser cirúrgico em tantos outros, o que a gente disse agora também a respeito de ter um pouco mais, que a idade está chegando e ele ter dificuldades com isso, faz sentido também, né? Não tem como o cara performar da forma como ele performou a carreira toda, já acima dos 40. Eu concordo com vocês, assim, acho que funcionou, ele teve a estrela dele, ele tem as qualidades dele, mas ele sim, com a assessoria do tio Bill durante todo esse tempo, fez com que ele se tornasse o que ele foi, né? Então, essa discussão de que ou o Brady construiu o tio Bill, ou o tio Bill construiu o Tom Brady, ela é extensa e a gente pode ter outros pontos de vista em relação a como eles conduziram a história dos Patriots e a história dos dois. Em volta também é uma série de outros fatores que a gente até brinca bastante com a bola murcha, etc. Então tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração, mas eu concordo com a Ana, com uma toca. Rafik, eu guardei você por último porque eu acho que a gente pode concordar num ponto. Tom Brady é Jared Goff, só que é o Jared Goff que trapaceia. Não, eu vou resumir a situação toda numa frase. Não vou nem fazer palestra, não. O Brady só foi o Brady porque o Belichick é um cara fantástico para teleguiar o seu quarterback. E o Belichick só é o Belichick porque ele achou um robô perfeito no Brady. Coisa que nenhum outro quarterback poderia fazer o que o Belichick faria com o Brady. É isso. Lindo, lindo, maravilhoso. 100% de acordo. Bom, agora você pode palestrar então, Rafik, tá? Porque você pediu essa pauta aqui. Você pediu esse ponto na pauta. Covid na NFL. O negócio tá surtado de novo. Tá absurdo. Pra onde a gente tá caminhando, Rafik? Sinceramente, eu vou bater de novo no ponto que eu tô batendo há 2 meses. Nós estamos caminhando pro ponto da NFL ter um jogo igual ao que foi Atalanta e Valência no início da pandemia na Europa. Na verdade, os 2 jogos entre Valência e Atalanta foram complicados. O primeiro porque o Atalanta teve que jogar em Milão, e aí todo mundo de Bérgamo foi para Milão, pegou a doença e voltou para Bérgamo, e Bérgamo acabou sendo a pior cidade da Itália per capita em relação à pandemia, na primeira onda. E depois, os mesmos jogadores da Atalanta foram para Valência, e alguns foram contaminados e contaminaram os jogadores de Valência, ao que tudo indica, dentro de campo. A NFL daqui a pouquinho vai ter um caso desse, de jogador da NFL contaminando o outro dentro de campo. E criando surtos. Por quê?
Tá tudo errado. A NFL começou a ter um problema. Primeiro, a NFL já estava meio que negligenciando os seus protocolos de Covid há algumas semanas. Nós falamos isso aqui tem 2 ou 3 semanas. A gente falou, gente, é um absurdo. Tá tendo positivo quinta, sexta e o jogo está sendo mantido por domingo. Nessa semana aconteceu a mesma coisa. O Broncos já teve um positivo na sexta-feira, foi do Jeff Driscoll, e o jogo está mantido para domingo, a não ser que tenha um novo positivo hoje. A gente está gravando esse podcast no sábado, ou amanhã, e aí o jogo deve ser passado para terça. Mas se não tiver um novo positivo, o jogo vai ocorrer normalmente. O Ravens está tendo positivo de segunda até hoje. Todo dia está tendo novo positivo. E vão forçar o jogo na terça-feira. Vai chegar o momento, nós vamos ter um Atalanta e Valência na NFL. E aí tem um outro problema. A NFL ela também tem que entender o seguinte. Está começando, já estamos no meio do caminho de uma segunda onda nos Estados Unidos. Por enquanto, desde o início da temporada, a NFL pegou o período de vale, o período que a pandemia não estava se disseminando com rapidez. A partir do momento que a liga decide não fazer uma bolha, naturalmente a liga vai ter que dançar conforme a música do país, de como está a pandemia no país. Enquanto estava ok, beleza. Só que agora estamos no meio de uma segunda onda. Então vai ter essa onda ela vai criar problemas no processamento dos exames de Covid. É um problema que a Major League teve no início da temporada, quando ainda estava ali no meio da primeira onda do sul dos Estados Unidos. O que acontece? Normalmente se faz o teste no sábado, na sexta, para sair o resultado no sábado, para jogar no domingo. E esse é o natural. Beleza. O problema é o seguinte, a partir do momento que os Estados Unidos inteiro entrou numa onda, a quantidade de testes para a população americana inteira aumentou consideravelmente e todos os laboratórios estão assoberbados de testes e não estão conseguindo entregar os resultados a tempo e a contento. Isso aconteceu na Major League, isso aconteceu na NBA no início do ano. No meio do ano, né? E agora começou a acontecer na NFL, claramente. Por quê? As notícias de Covid dessa semana surgiram na segunda-feira. E surgiram em bloco na segunda-feira. Ou seja, o teste que foi feito na sexta, o resultado não saiu no sábado, não saiu no domingo, só saiu na segunda-feira, atrasado. Então a NFL ela vai ter que rever esse planejamento de teste. O teste não vai poder ser mais feito na sexta-feira, vai ter que ser feito na quarta ou na quinta, para dar tempo dos resultados saírem a tempo. Por um acaso, é o mesmo problema que teve no teste do Justin Turner, que no último jogo da World Series. A gente chegou a comentar isso também no podcast. Só que tem um outro problema. A partir do momento que eu faço teste na quarta ou na quinta, se o jogador pegar Covid na sexta ou no sábado, o teste não vai pegar. Óbvio, porque eu fiz o teste antes. A NFL vai ter que parar e pensar, porque do jeito que tá escrito, vai dar um problema gigantesco. Não, eu só queria complementar a questão do Broncos, uma correção / complemento. Na verdade, o Jeff Driscoll testou positivo na quinta, e na sexta teve um outro caso, que foi o Deontay Spencer, o retornador do time, então é um caso a mais. E fora ele, teve 2 membros da staff do time, que já tá sem o coordenador defensivo há umas 3 semanas, porque ele teve Covid, teve complicação de Covid. E então é um pouco mais do que só o teste do Jeff Driscoll. Teve inclusive bastante reclamação, assim, na verdade bastante não, teve reclamação por baixo dos panos, assim, passando para a mídia, né? Jogadores estão reclamando, porque os Broncos treinaram normalmente na quinta-feira, depois de sair o teste do Jeff Driscoll. E aí eles fizeram toda uma questão de ver contato, não sei o quê, contact tracing. E aí definiram que era seguro para o time treinar na quinta. E aí na sexta saíram mais 3 testes positivos. O Deontay Spencer e 2 membros da staff que não foram divulgados. Então é um
pouco além disso. E falando um pouquinho também até da questão dos testes que o Rafik mencionou, da frequência, eu queria puxar só uma nota de setembro, se eu não me engano, não, acho que é setembro mesmo, quando o Alan Sills, que é o chefe médico da NFL, foi questionado a respeito da necessidade, né, do uso do Face Shield, que é aquela proteção para o rosto todo, para os técnicos, né? Então, na época, ele foi questionado sobre isso. Até mesmo porque foi em novembro também que alguns técnicos foram multados, né? E se não me falha a memória, foi o Vic Fangio, foi o Sean Payton, foi o Kyle Shanahan, foi o Pete Carroll e foi o John Gruden. Não sei se tem mais alguém. E aí, cada um teve uma multa lá de em torno de $100 mil e os times em torno de 200 a 250 mil dólares. E aí ele disse que os protocolos para o pessoal da sideline, principalmente para os head coaches, pelo menos eles são obrigatórios a fazer o teste diário, então eles têm que fazer o teste todo dia, e a questão da multa foi levantada pelo fato porque se eles fazem o teste diário, qual que é a obrigatoriedade de ter o face shield? E aí naquela época o Alan Sills, ele comentou a respeito disso, que faz parte do protocolo de controle, e parte dos treinadores, eles fazem parte do grupo de risco, então por isso cuidado um pouco maior. E aí tem uma nota extensa também do Alan Sills falando sobre isso, e tem principalmente relação com a fala constante, as pessoas não deveriam se aproximar deles, mas a gente vê que durante o jogo não é isso que acontece, né? Muita gente próxima, a sideline fica cheia, enfim. Um controle que, eu repito, eu já falei isso aqui no podcast, que o Alan Sills, ele acha que é muito efetivo o controle que a NFL criou, mas a gente vê que basta uma pessoa doente, assintomática no meio dessa galera toda, faz todo mundo pegar ao mesmo tempo. Então, a introdução da fala do Rafik faz muito sentido. Duas coisas. Primeiro que o John Gruden acabou sendo punido uma segunda vez, e aí o Raiders chegou a perder pique de draft. Porque mesmo depois da pancada de multas, o Gruden continua a não usar a máscara. Mas uma outra coisa, o teste pode até ser diário, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Não adianta eu testar todo dia se o resultado do teste não sai no dia seguinte, demora 2, 3 dias. É isso que está acontecendo. Não adianta eu testar todo dia se o laboratório está lotado de testes de americanos em geral e não consegue dar os resultados a contento. É esse o problema. É o problema que deu na NBA, é o problema que deu na Major League e que agora está começando a dar na NFL. E a NFL não está sabendo se adequar a isso. Na NBA não, né, Rafik? A NBA, os testes lá, assim, todo o plano que eles montaram, a forma que é feita foi realmente primorosa. Eles acertaram. A NBA deu certo, porque o plano foi muito bem feito e não teve um caso positivo sequer. Os poucos positivos depois se provaram falsos positivos. Mas os próprios falsos positivos saíram com atraso. Por sorte eram falsos e a NBA conseguiu ir até o final, porque a bolha foi muito bem montada e não teve caso na bolha. A bolha não foi furada. Por isso deu certo a NBA. Mas a NBA, especialmente naquele momento que a Flórida estava pegando fogo, teve problema. Em relação a tempo para sair o resultado do teste. Além disso, um outro ponto também que eu sinto é que você falou do vale que teve aí nos casos, né? Eu acho que por esse mesmo motivo do vale, eu acho que muitos jogadores acabaram achando que estava tudo bem, e aí por isso também que aumentou o número de casos. Não sei, é um chute, eu acho que assim, tá tudo bem, os casos estão diminuindo, aí vai pra rua, vai pra festa, e a gente viu vários casos desse. O Dô trouxe aqui nos podcasts pra trás do caso dos Raiders, que eles foram pra um evento e todo mundo sem máscara, se abraçando, se tocando e etc. Eu acho que tem questão de família também, por exemplo, nos Broncos, todos os outbreaks que tiveram, com exceção do último, que foi de um jogador, os anteriores vieram de técnicos. Veio primeiro do Mike Munchak, depois do Curtis Modkins, que são jogadores treinadores de posição, e aí passou para o Graham Glasgow, que é de OL, né, que o técnico de OL pegou. Então é muito complicado você montar uma bolha, entre aspas, que não chega nem perto de ser uma bolha, se a pessoa vai para casa e convive com a família. Por exemplo, o próprio Shelby Harris hoje, que é outro teste positivo do Broncos, eu falo do Broncos porque é o que eu vejo diariamente, que eu acompanho o tempo todo, assim, ele pegou porque
uma pessoa da família dele pegou e ele avisou o time antes dele até aparecer nos testes dele. Aí ele ficou no IR de Covid por contato próximo, e aí depois ele testou positivo. Então, às vezes não é nem a galera indo pra festa, é simplesmente indo pra casa, pode pegar. É um pouco mais grave porque não exige exatamente negligência, pode ser simplesmente uma normalidade, assim, do seu dia a dia. E às vezes tem negligência também, o que piora a situação. Matoca, você tá muito quietinho, você quer falar alguma coisa da Covid? E eu lembrei de você aqui porque eu tava dando uma olhada no Playoff Pictures e o Baltimore Ravens não tá nem em sexto, cara. Essas piadocas. Vocês estão falando aí, eu só tô me questionando aqui, e a gente pode até entrar nessa pauta um outro dia, se às vezes eles não vão querer fazer essa bolha que eles estão querendo fazer para os playoffs, porque até por causa do clima, né, ficar mais gelado, é bem provável que a segunda onda volte e tenha maior presença nos Estados Unidos, ou seja, não vai poder nem ter gente no estádio, que já para mim já não deveria ter, e eu não sei se eles vão querer deixar correr do jeito que tá e correr o risco de, tipo assim, num jogo de playoffs, você perder um Patrick Mahomes igual você perdeu um Lamar Jackson do nada no meio da semana. Então, eu não duvido que eles tentem encaminhar para fazer uma bolha nos playoffs em 2 cidades, por exemplo, e eles vão torcer para que Tampa Bay esteja melhor para quando for o Super Bowl. Não, a bolha é praticamente certa, playoffs, tá? Segundo as notícias, o planejamento está avançado. Os playoffs é praticamente certo. Não tá fácil. Hoje, nesse momento, de novo, a gente está gravando no sábado, então quando esse podcast for ao ar na terça, já pode até ter mudado esse panorama. Se tiver um positivo domingo ou segunda no Ravens, a coisa vai ficar preta. Semana 18, no lugar do Pro Bowl. É isso. É o que torcemos. Na verdade, eu não torço pra isso, não. Eu torço pra que o negócio dê certo, todo mundo sai com saúde desse negócio. Eu acho que o plano da NFL não é esse mais. Eles estabeleceram um plano. Eu não entendi direito ainda, confesso, não olhei a fundo. Mas o plano deles é cancelar jogo e aí os jogadores não recebem no jogo em que é cancelado, e um time a mais nos playoffs. Eu li algo assim que se for um jogo relevante, se for relevante não vai ter o jogo, e se for relevante eles vão adicionar um time a mais em cada, além do 7º time, um 8º time em cada conferência para poder ter um playoff maior. Esse negócio de não pagar o salário vai pagar na justiça. O mais engraçado disso é que esse jogo é logo com os Steelers, que poderia tentar o 16-0. Não, pior de tudo é o seguinte. Talvez assim, se a NFL fosse assim, se eu puder escolher qual o jogo que não pode dar problema de jeito nenhum, era esse. Steelers versus Ravens. Porque tem o Steelers que está tentando eventualmente o 19-0. Tem o Ravens que está disputando playoff. É um confronto que, mal ou bem, vale liderança da divisão. Tudo bem, os dois times não estão próximos, mas assim, o Ravens precisa ganhar para ainda ter alguma esperança. E para piorar a situação, era o Thursday Night Football da semana seguinte. O Ravens estava marcado para jogar na quinta-feira que vem. E esse jogo já vai ter que ser passado para segunda-feira, porque, teoricamente, ele só vai ser jogado na terça, o jogo anterior. Se tinha um jogo que a NFL não queria que enrolasse, era esse. Mas enrolou, e se eventualmente for cancelado, é problema grande. Fora que era o jogo de prime time do Thanksgiving, né? Já se perdeu isso. Bom, falando ainda então de Covid, mas não mais da bola oval, mas da bolinha pequenininha, a basebola. A Fixa vai falar bastante agora também, porque estima-se um prejuízo de 4 bilhões na MLB e 200 milhões especificamente no seu time, nos Yankees. Eu não vou falar tanto assim, porque a gente não tem tantas informações. Lembra aquela caixa preta das finanças dos times que a gente falava aqui
lá para maio, junho, enquanto a Associação de Jogadores está brigando com a Major League, se encaixa aqui. Ninguém tem a exata noção do que vai ser. É tudo na base do disse-me-disse. Mas saiu uma matéria no jornal de New Jersey dizendo que a matéria nem foca exatamente no prejuízo. O foco principal da matéria é justamente nas confusões que já está dando a negociação para a temporada do ano que vem entre a Major League e a Associação de Jogadores. Mas para pontuar o problema da Major League, essa matéria deixou ali, digamos assim, entre parênteses, né, uma informação extra, de que informantes de dentro do Yankees informariam que o prejuízo no Yankees esse ano, só no Yankees, seria de 200 milhões de dólares. É uma quantia absurda, mesmo para os níveis do Yankees. Isso apenas reforça aquilo que a gente falou, de que a free agency da Major League vai ser muito lenta, vai ser valores baixos, e mesmo as estrelas não vão ser muito bem pagas. E que estima-se que o prejuízo na Major League como um todo seja de 4 bilhões de dólares. Cara, se for isso mesmo, deve ser o maior prejuízo da história dos esportes americanos, quiçá mundial. É um valor imensurável. A ver, de novo, mais boato, a Major League não abre sua caixa preta. E podem esperar de que vai ter muita confusão na negociação entre jogador e donos. E a minha esperança de ter beisebol em 2022 é zero. Por que 2022, não 2021? Porque 2022 é quando o contrato coletivo acaba e vão ter que renegociar um novo. E do jeito que está, eles não conseguem nem falar oi, quanto mais renegociar um contrato coletivo inteiro. O que me espanta nisso é ver o das outras ligas, por exemplo. Aliás, a falta de informação nas outras ligas ainda, né? Por exemplo, na NBA existem algumas notícias, algumas informações de que a NBA deixou de perder 1,5 bilhão de dólares com a retomada da temporada. Mas não, assim, parece aquela matéria bem marqueteira, falando assim, ó, tá vendo? A gente voltou, fez uma bolha, funcionou pra caramba e a gente não perdeu dinheiro. A NFL, as estimativas são de que ela perderá 2,7 bilhões de dólares por não ter ninguém nos estádios. Então, da receita dela, 2,7 bilhões ela não vai ter por causa de estádio. Da NHL eu não achei nada. Então, assim, isso é o que mais me espanta, se a gente for pensar em todas as ligas. Parece que, eu não sei se parece que só a MLB sofreu, ou se as outras estão dando um jeito. Eu realmente não sei, é muito estranho isso, pela falta de informação. A gente já deu uma palhinha nisso aí, que a Major League naturalmente seria mais impactada, porque é a que mais depende de renda, de receita, de estádio. A NBA fez uma bolha, tudo mais. Provavelmente a NBA perdeu, mas não perdeu tanto, porque a bolha foi um sucesso, e principalmente foi um sucesso porque foi no momento que, de modo geral, os esportes não tinham voltado ainda. Então, até pessoas que não costumam acompanhar basquete, especialmente no início da bolha, estavam olhando a bolha por falta de outro esporte, me inclua nessa, inclusive. A NFL, claro, tem uma receita forte de estádio, mas não é uma liga tão focada em receita de estádio. Os contratos nacionais de televisão e tudo mais rendem a principal fonte de renda dos times da NFL. Além do mais, em vários estados, de modo geral são estados governados por republicanos, não é regra, mas geralmente, está sendo permitida a entrada de fãs, só 30%, 40% da capacidade. Acredito que daqui a pouquinho isso vai ter que ser zerado, porque do jeito que nós vão ter que fechar de novo, mas não vai ser um prejuízo tão grande. Agora, a Major League não, a Major League ela tem uma renda toda focada em estádio. Ela foi pega a temporada da Major League ocorreu no furacão da pandemia, e para piorar, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu já toquei isso até no podcast, no texto que eu já escrevi. A maior parte das ligas, das franquias mais rentáveis da Major League ficam em áreas altamente democratas. E justamente os governos democratas foram aqueles que fizeram as restrições mais fortes contra a Covid. E, de forma geral, ninguém pôde entrar nos estádios em momento nenhum. E a Major League, para igualar tudo, teve que dizer, ninguém entra em lugar nenhum. Porque, 10 times vão poder botar gente no estádio e 20 não vão poder. Para igualar todo mundo, ninguém pode, é mais fácil.
Então, assim, a Major League vai ser a mais afetada, eu não tenho a menor dúvida. A NFL vai ser um pouco afetada, mas não vai ser tanto. A NBA vai ser pouco afetada, até tudo que a gente já falou na semana passada, quando eu lancei aquela pergunta em relação à free agency. É uma liga que tem um roster menor, a bolha deu certo, foi rentável, papapá. A Major League vai tomar o grande bate. E talvez seja o início do fim do beisebol. Essa é uma discussão para outro podcast. Nossa, não, muito deprimente isso aí, Rafik. Não vamos terminar deprimente desse jeito, não. Mas o que você falou da MLB depender de renda dos ballparks, é até engraçado porque no comecinho da pandemia saiu aquelas matérias falando das empresas, da indústria, né, de cachorro-quente, que tava com um déficit bizarro, a de pipoca também, né, então realmente afeta uma cadeia inteira, né. Pois a gente fala que, claro, a gente tá falando dos times e tudo mais, mas é o vendedor de cachorro-quente, é o vendedor de pipoca, é o cara que arranja o buffet para fazer a festa dentro do estádio, né? Muitos estádios alugam seus salões para fazerem festas, às vezes em dia de jogo, mas em várias vezes também em dias que não tem jogo e não vai poder mais fazer. É tudo uma cadeia. E o pior de tudo, né? É exatamente o que a Associação de Jogadores da Major League denuncia. Boa parte dessa cadeia, as empresas são de propriedade dos próprios donos dos times, o que só aumenta o prejuízo. É complicado. Dudu, a gente falou também semana passada sobre salary cap congelado, né? A NBA, apesar de tudo, apesar de não ter perdido esse 1,5 bilhão aí que eles estão estimando, né? Que também é a caixa preta que o Rafik falou. Eles acabaram ganhando muito dinheiro de TV, de patrocinadores, teve queda na audiência das finais. Mas não só isso, né, que acabou congelando o salary cap, né? Não tem como, isso faz parte da administração da franquia pensar no salary cap por N motivos. Primeiro porque, no caso da NBA, que acho que é o mais simples de explicar, é que existem limitações de tempo, de contrato e valor. Então, obviamente podem haver extensões, mas existe essa limitação. E as equipes precisam controlar isso também. Investir em um jogador, além de ser caro, exige administração, basicamente. Então, esse foi um dos motivos pelo qual várias equipes acabaram evitando movimentações muito grandes. A gente viu isso no draft também, algumas movimentações interessantes. Eu acho que o Luquiba, ele fez algumas análises bem interessantes nesse sentido de avaliar os pontos onde as equipes precisavam de jogadores e também pensar no salary cap. Isso foi bem interessante, foi uma análise bem interessante por parte dele. Eu acho que a Ana também trouxe algumas informações em podcasts passados falando sobre cap também, que isso é muito importante. Então, considerando a pandemia, considerando tudo que aconteceu até agora, e aí falando de NBA e do draft também, né, com as possibilidades e a free agency, etc., algumas equipes ainda tinham condições de contratar e assinar diretamente com alguns jogadores. Isso veio acontecer, mas tudo isso limitou muito o poder de consumo das equipes, principalmente olhando para o futuro, né? As mais organizadas começam já a pensar no futuro e não dá all-in exatamente agora e gastar o que não tem, ou fazer contratos que são pouco relevantes ou pouco rentáveis para eles, principalmente pensando nesse lado de não ter a renda do público. Um outro ponto importante é que existem vários movimentos indicando que talvez algumas plataformas de streaming passem a transmitir jogos também, né? Eles têm essa possibilidade. A gente tem já uma sombra pairando aí com o Disney Plus, principalmente por conta da ESPN, então, e a Fox. Então a gente tem essa possibilidade também de ter uma outra fonte de renda com transmissão. Isso são rumores também, né, de que isso poderia vir a acontecer, mas que de qualquer forma toda essa movimentação ela prejudica o controle do cap das equipes. O Rafik, eu torço muito para que não seja o fim do beisebol nos Estados Unidos, porque se o beisebol acabar, o que os velhos americanos vai ter para fazer? E só sobra invadir país sul-americano e tacar bomba no Oriente Médio. Eles não têm mais nada para fazer. Ai, eu não sei se eu rio ou se eu choro com essa frase. Porque é verdade. Ai, caramba, tá bom. Vem o próximo bloco, pelo amor de Deus.
Bom, Dodô, temos um mistério revelado, né? Podemos dizer assim, talvez. Agora sabemos quem é o dono da bola de Bill Buckner. É meio complicada essa frase que eu falei, mas acho que você compreendeu o que eu disse. Cara, eu acho que até o Rafik deve ter palestra pronta para isso aí, inclusive motivacional e etc. Cara, tem uma mística toda em torno dessa bola. Bom, a gente vai falar disso várias vezes, mas enfim, né? Que eu aí, quem quiser. Que inclusive acho que ela já foi até adquirida pelo Charlie Sheen. Teve uma história bem, bem longa. Acho que talvez vocês tenham mais memória sobre ela do que eu. Não tenho tantos detalhes assim, principalmente com relação a quanto custou encontrar essa bola e finalmente com quem ela está, né? Isso que é o mais interessante. Pois é, uma das cenas mais icônicas do beisebol, talvez, Rafik, a bola do Bill Buckner. Primeiro a gente tem que explicar qual foi essa cena para quem não conhece a história do beisebol, até porque é uma história que aconteceu, eu acho que poucos de nós éramos vivos. Na World Series de 86, Red Sox e Mets, e a gente não pode esquecer que o Red Sox estava no meio daquela draga de mais de 60 anos sem ganhar um título, desde a época do Baby Ruth. Jogo 6 da World Series, faltava uma eliminação para o Red Sox fechar a série por 4-2 contra o Mets. Rebatida rasteira em cima da primeira base, que era o Bill Buckner. Era simplesmente o Buckner pegar a bola, bater na base, fim de jogo, Red Sox campeão, fim da maldição, fim de tudo. A bola passou no meio das pernas do Bill Buckner, o Mets virou aquele jogo e ganhou o jogo 7 e ganhou o World Series. É um momento muito triste para o Red Sox e um momento muito feliz da história do Mets. Então, obviamente, essa bola vale muito. Sim, essa bola em 92 foi comprada pelo Charlie Sheen. O Filipinho tem razão, o Dodô. E depois essa bola foi vendida mais uma ou duas vezes, até que em 2012 ela foi vendida por um dono que não queria ser revelado. Ele comprou a bola e não queria ser revelado. E ninguém sabe. Só quem sabia com quem estava essa bola era o vendedor e o comprador da bola. Eis que, numa entrevista que ele está dando numa TV, papo vai, papo vem, e o entrevistador pergunta para o Steve Cohen, novo dono do Mets, torcedor do Mets desde criança, se ele tinha o mesmo amor ou a mesma dedicação à memoráblia de beisebol que ele tem com a coleção de arte dele. Ele tem uma coleção de arte que é estimada em mais de $1 bilhão. O Steve Cohen não respondeu, ele simplesmente virou a câmera e apontou para uma bola de beisebol. Quando ele deu o zoom, era a bola do Bill Buckner. E aí ficou revelado que esse comprador de 2012, que era anônimo, era o próprio Steve Cohen. E que depois ele revelou que comprou a bola por $450 mil. E que ele ficou irado ao saber que o parceiro de negócios dele comprou por esse valor todo, porque ele tinha dado o ok para comprar, mas quando ele deu o ok para comprar, ele tinha liberado só $150 mil para comprar a bola, e não 450 mil. Mas que quando o parceiro dele chegou com a bola, já tinha comprado, já tinha gasto dinheiro, ele ficou puto na época, mas que hoje ele adora e a intenção dele é pegar essa bola e fazer um museu da história do Mets dentro do Citi Field. Mais uma vez, que marqueteiro fantástico é esse Steve Cohen, cara. Preparem que o Mets lá vem. Pois é. Ana, eu chamei o Dodô para falar dessa história que envolve o Red Sox. Ele não gostou muito, mas essa história é maravilhosa, não é? Eu acho fantástica. Acho que é mais um motivo pro torcedor dos Mets, que já tá curtindo muito o novo dono, gostar mais ainda. E essa história, para quem não conhece, assim, queria ver mais a fundo, eu dei uma dica já num podcast passado, do documentário Catching Hell, que é um 30 for 30 da ESPN, e ele fala desse lance, mostra, e tem nele lá, é bem interessante, porque ele passa por várias maldições do beisebol, né? Então, esse é um ponto interessante pra galera que gosta, que curte ver esses
curiosidades, assim. É muito legal. Cara, o beisebol é maravilhoso, tem histórias lindas. E a gente tá aqui, como o Rafik falou, exaltando um bilionário por ele ser um puta do marqueteiro. O Matheus deve estar se revirando na cadeira, querendo matar esse bilionário. Sim. Você quer dissertar alguma coisa sobre ele ou não, Matoca? Não, quando vocês passaram a pauta, eu virei e falei, quem é Steven Cohen? Quem é Bill Buckner? Aí eu procurei aqui, aí tava lá, Steven Cohen, investidor. Eu falei, por que a gente vai falar de investidor? Mas tudo bem, eu achei o assunto legal, então tá tudo bem. Empreendedor nem a gente, né, Matoca? Olha, não vou negar nem afirmar nada sobre isso, não. Beleza. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, vamos lá então, Ana, sua dica, por favor. Bom, eu vou no tema da morte do Maradona, né? Eu escrevi há alguns meses sobre esse filme no trabalho e tudo mais, e eu achei bastante interessante. O nome é um documentário chamado Diego Maradona, é de 2019, e eles juntaram inúmeras horas não divulgadas de vídeos e entrevistas de pessoas ligadas ao Maradona. E o documentário foi pautado numa frase de um preparador físico que era muito próximo do Maradona, um amigo pessoal, que ele falava o seguinte: com o Diego eu vou a qualquer lugar do mundo, com o Maradona não dou nenhum passo. Então, discute bastante o lado polêmico e o lado humano do Maradona, o lado jogador, o lado astro, e o lado que era simplesmente um garoto argentino que fez história e que conquistou o mundo. Então, fica a minha dica aí, Diego Maradona, o nome do documentário. Bom, muito bom, Ana. Então, deixa eu ver agora. Rafik, sua dica, vai. Foi muito bom. As coisas, às vezes, acabam se encaixando sem combinar, né? Eu não combinei com a Ana, eu não sabia qual seria a dica da Ana, e a dica dela vai se encaixar perfeitamente com a minha. Eu também queria fazer uma dica. Minhas dicas nas últimas semanas têm virado praticamente um obituário, né? Então eu queria fazer também uma dica ainda pegando o gancho da morte do Maradona. Mas eu não conhecia nenhuma biografia, nenhum filme biográfico do Maradona. Eu não conhecia esse filme, vou até tentar ver depois, que a Ana indicou. E aí, na falta de conhecer um filme do Maradona, eu queria justamente um filme que, além de ser muito bom, de ter ganho o Oscar de melhor filme estrangeiro, é um filme que melhor retrata essa coisa do argentino, da paixão do argentino pelo futebol e pelo seu time, e como isso acaba agarrando na vida dele de uma forma que ele não consegue escapar por mais que ele tente. É um filme que muitos já devem conhecer, muitos já devem ter visto, é O Segredo dos Seus Olhos, que é simplesmente fantástico. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, não foi à toa. É o Ricardo Darín, é o melhor filme do Ricardo Darín, para dizer que é o melhor filme do Ricardo Darín, perto de outros tantos muito bons, é porque é um filmaço. E se a dica da Ana é muito focada no Maradona, O Segredo dos Seus Olhos talvez explique o porquê que o Maradona virou o Maradona em todos os seus aspectos dentro da sociedade argentina. Só um complementinho aqui que eu esqueci de falar da minha dica. Muito bom O Segredo dos Seus Olhos, eu já assisti, é fantástico mesmo. E ele foi dirigido pelo Asif Kapadia, que é o mesmo diretor do documentário do Senna e também o da Amy Winehouse, também bastante premiado. 2 baita documentário também. Quem sabe nas próximas dicas a gente dá. Muito bom, Rafik, muito bom, Ana. Parabéns pelas belas dicas. E Matoca, sua dica agora, por favor. E pode explanar bastante, porque você ficou bem quietinho hoje, viu? A minha dica vai ser, acho que você e o Dodô vão gostar, já que vocês são de TI, dessa área aí de computers. E é uma série documentário, que eu vou confessar que eu só vi o primeiro episódio, mas você precisa só ver o primeiro episódio, que você já vai achar muito doido, que chama A Era dos Dados. Tem na Netflix, da Netflix, na verdade, né, da locadora vermelha. E esse primeiro episódio ele mostra como que é o monitoramento, né? A gente acha que a gente está sempre sendo monitorado e tudo mais, e às vezes a gente, sim, está sendo sempre monitorado mesmo.
só que eles mostram isso, como que isso às vezes faz sentido na vida, como que isso faz ajuda na vida real, e eles mostram até o monitoramento de um pássaro que ele ia do estado de Massachusetts e ele migrava para a floresta amazônica. E quanto mais cedo ele ia, significava que mais cedo, ia pior ser o tufão. A época de furacão ali, né, de tornado, na época de tornado que geralmente atinge acredito que o centro ali, né, dos Estados Unidos, desde a Flórida até ali para o meio, Kentucky, esses estados assim. E acaba que, é um negócio que é incrível, porque o passarinho se programa para ir mais cedo, porque ele sabe que está vindo um furacão. E isso eu achei bizarro, e ele mostra como que, isso também meio que tem sido feito esse monitoramento com a gente, né, nas redes sociais e nos dados em geral, e é incrível esse episódio. É isso aí, maravilhoso. Vocês ficam querendo ver a Átila, a porra toda, é só ouvir o podcast do Tailgate Zone e você tem que sair com muito mais dados aqui, entendeu? É impressionante a galera aqui. Bom, Dodô, fecha não, né? Porque depois tem a minha, mas manda sua dica, por favor. Bom, enfim, eu vou indicar o The Mandalorian, ou Mandaloriano, em português. É uma série que é com base nas histórias do Star Wars, né? Que é bastante interessante dessa série que ela não necessariamente segue a história original. Alguns pontos relacionados a Guerras Clônicas, que é a animação, é bem legal nesse sentido, mas você não precisa conhecer a história para conseguir acompanhar a série. Ela é bem bacana, tem umas cenas de ação bem interessantes. A parte visual é sensacional, é padrão de cinema mesmo. Tem lá o que todo mundo chama de Baby Yoda, né, que é bem popular. Então é uma série bem interessante, ela é muito promissora e ela vem também para contribuir com o universo do cinema. E acho que é bem legal. Se você não gosta muito de Star Wars, dos filmes, dá uma chance para essa série porque é muito bacana. É isso aí. Show. Bom, o Dodô falou sobre Disney Plus chegando no Brasil. Um tempo atrás eu falei de um documentário, uma série de documentários da Apple TV, que tinha o Lin-Manuel Miranda. E hoje, graças a Disney Plus, eu consegui assistir Hamilton, que é o musical do Lin-Manuel Miranda, que conta a história de Alexander Hamilton, que foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e que também lutou na Guerra por Independência dos Estados Unidos. É um musical que foi premiado pra caramba na Broadway. É fantástico esse musical. É muito legal, porque conta a história dele quando ele chega nos Estados Unidos até a morte dele, né? Então, vale a pena. E o que é mais legal desse musical é porque ele traz... Bom, o Lin-Manuel Miranda, para quem não sabe também, ele é imigrante, ele não nasceu nos Estados Unidos. E todo o musical é feito por pessoas que não são o famoso WASP que a gente tanto fala aqui, né? Então, todos os fundadores americanos, não os fundadores, mas os caras que lutaram na guerra os caras que lutaram na guerra de independência, o George Washington também, que acabou sendo o presidente, mas todos eles, nenhum deles é interpretado por um americano branco e etc. Então, todos eles são imigrantes, ou são negros, então assim, é diversificado o palco. Cara, eu tô apaixonado, eu ainda tô apaixonado por esse musical, e vale a pena, quem já tiver o Disney Plus, já assistir. São 3 horas, mas são as melhores 3 horas da sua vida, é muito bom mesmo. E é isso. Rafik, você quer comentar uma coisa sobre o Alexander Hamilton, você que é o aficionado por política americana desse podcast? Simplesmente que para mim, ele é quem escreveu os melhores escritos sobre a experiência democrática americana, porque, na verdade, tudo que os Estados Unidos fez quando se tornou independente é uma experiência que nunca tinha havido em lugar nenhum do mundo, né? Ele tem escritos fantásticos
as partes que ele escreveu de O Federalista, para mim, são as melhores. E era para ter sido o segundo presidente americano no lugar do John Adams, e não foi por questões de politicagem. Eu gostei bastante. E é legal também que ao final eles acabam... não vou ficar dando spoiler não, assistam, vale a pena. E é isso que eu tenho para dizer. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, e aquele efusivo abraço. Abraço a todos, até a próxima. Hoje foi longo, hein? Aquele abraço para todo mundo e vamos que vamos. Falou, galera. Muito obrigada, Felipe, por não dar spoiler de Hamilton, porque eu não vi ainda. E tchau, pessoal. Valeu pelo papo. Valeu, pessoal. Vencemos mais um. Como sempre, bebam água e bebam cerveja, porque também tem água. É isso, gente. Está um belo sábado, vamos aproveitar, bebam água, bebam cerveja, bebam tudo, sejam felizes, cuidem da sua lombar, como a Matoca já ressaltou algumas vezes, e até a semana que vem. Aquele abraço. É isso aí, seus Dieguito. Acabou mais um episódio do Zonecast. 2020 está brabo, já levou tanta gente, e agora o Dieguito, o mais humano dos deuses. Descanse em paz e muito obrigado, Maradona. Bom, nessa semana também tivemos aniversário do Luquiba. Então, os nossos parabéns ao integrante torcedor dos piores times possíveis. Saúde, Luquiba, muito sucesso. Do mais, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, só assim para seguir os nossos dias, e não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem-os de luz no cotovelo de vocês, mas assim que ela chegar, toma logo e deixa de ser retardado.